Oi, gente, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Nossa semana nós vamos dar continuidade aos conteúdos da nossa apostila. Na disciplina de História, nós vamos dar sequência lá na página 12, onde nós vamos continuar discutindo sobre a história da escrita. Agora, de diferentes povos, né, nós vamos dar sequência. Nós vamos abordar agora sobre os povos astecas, né, os povos que se encontravam na América Central, aqui nos continentes americanos, né, eles também se desenvolveram na escrita. Então, vocês podem pegar a sua apostila e dar sequência aqui com a Prof. Tati, tá? Vamos lá? Aqui, ó. Outros olhares. Os diferentes sistemas de escrita desenvolvidos no passado não surgiram ao mesmo tempo. Um exemplo disso é o sistema de escrita dos astecas. Eles não desenvolveram a escrita na mesma época, igual nós estudamos dos egípcios, dos sumérios, né, dos romanos. Não, olha só, aqui diz que o povo que antigamente habitava a região que atualmente é lá no México, no continente americano, eles tinham um sistema de escrita próprio, que foi criado há aproximadamente 700 anos atrás. Então, não faz tanto comparado aos sumérios, os egípcios, chineses, romanos, né? Esse sistema tinha algumas semelhanças. Por que tinha algumas semelhanças? Porque eles também usavam os pictogramas, né? Eles também trabalhavam com a parte de desenhos, né? E qual que era o objetivo? Eram símbolos para representar o quê? Seres humanos, elementos, como objetos ou ideias. Eles faziam desenhos também, trabalhavam com as imagens dos pictogramas. A forma de escrita asteca não é muito fácil de ser usada. E assim como na Mesopotâmia e no Egito Antigo, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Geralmente só pessoas nobres dominavam essas habilidades, como sacerdotes e escribas. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Tudo que nós estudamos sobre a questão da linguagem, da escrita desses povos, maior parte das pessoas que eram os escravos, que eram as partes mais pobres, né, que eram os pobres e tudo mais, eles não tinham esse acesso. Mas quem tinha acesso eram os faraós, os reis, né, os escribas, os nobres, né, sacerdotes. Eles sim tinham acesso à leitura. Quem era da classe menor, né, mais baixa e tudo mais, os pobres, os que trabalhavam, pegavam até os escravos, eles não sabiam ler e escrever, eles não tinham acesso a isso. Bom, vamos lá. Aqui nós estamos vendo algumas escritas, alguns pictogramas dos astecas. O nome disso aqui é códice. O que significa códice? É livro. Na linguagem significa livro. Os livros astecas, ele eram dessa forma, parece um mapa, né? Olha só, ele é todo dobradinho, né? Olha que bonitinho. Aqui fala, os astecas registravam os acontecimentos de sua história e do cotidiano em livros dobráveis, chamados de códices. Códices significa livros. Registravam, por exemplo, informações sobre os impostos recolhidos dos povos que dominavam e a origem da cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan, tá? É bem enrola a língua. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Os astecas, eles trabalhavam com agricultura, com comércio, com o artesanato. Eles eram ótimos comerciantes. Então, eles trabalhavam muito com isso. Uma coisa importante que vocês têm que saber é que os povos, né, a população astecas, né, eles poderiam trabalhar na terra, mas eles eram obrigados a pagar impostos. É como se eles alugassem a terra para plantar, né? Eles alugavam e aí eles tinham que pagar para os nobres, para os reis, impostos. E tudo isso, toda essa forma de organização financeira, econômica, né? A parte da agricultura, a parte de como eles lideravam, tudo eles pegavam e registravam nesses códices, tá? E foi assim que hoje, nos dias atuais, como um pouco no passado também, que grandes historiadores, né, pesquisadores, depois de decifrarem os pictogramas, né, a linguagem, a escrita dos astecas, eles conseguiram entender como esses povos viviam, né? Por isso que a escrita e os registros do passado são importantes fontes históricas, tá? Continuando aqui, gente.
Depois que os símbolos foram decifrados, os estudadores puderam aprender muito sobre esse povo, né? Como a prof acabou de dizer. Os códigos eram feitos com peles de animais ou cascas de árvores. Alguns chegaram a ter 11 metros de comprimento. Os pintores dos códices eram chamados de tlacuilos. Tlacuilo, palavra que significa anotador de pensamentos, e eram muito reconhecidos por esse trabalho. Ocupavam uma boa posição na sociedade asteca. E eles conseguiam entender, eles faziam parte do quê? Da nobreza, né? Então, quem que poderia, não só nos povos astecas, como nos egípcios, nos sumérios, nos romanos, todos aqueles povos, quem tinha acesso à escrita e à leitura? Os nobres. Quem tinha um lugar na classe social alta, né? Quem era pobre, os escravos, as pessoas classe baixa, não tinham acesso, não sabiam ler e escrever, tá? Aqui nós vamos responder algumas questões, ó. De acordo com a leitura dos textos, responda as questões. Quais são as semelhanças entre o sistema de escrita dos astecas, nativos da América, e a escrita suméria e egípcia? Qual que é a semelhança? Todos eles trabalhavam com o quê, gente? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Eles trabalhavam com o quê? Cadê a palavrinha? Pictogramas, olha só. Era a parte que eles trabalhavam com os desenhos, com elementos, né, que representavam a natureza, seres humanos. Então, qual vai ser a resposta que vocês vão estar utilizando aqui? Qual vai ser? As semelhanças era que eles utilizavam de pictogramas, de desenhos, né? Desenhos que representavam a sua escrita. Tá bom? Deixa eu continuar aqui. O sistema de escrita deles era pictogramas. Aqui, ó, na letra B. Marque X na alternativa que aponta a diferença entre a escrita pictográfica, ou seja, a escrita com desenhos, né? Como a dos astecas, e a escrita que usamos hoje em dia, nos dias atuais, né? Na atualidade. Olha só, primeira alternativa. Na escrita pictográfica, apenas letras são usadas para representar seres, elementos e ideias. Eles trabalhavam com letras ou eles trabalhavam com desenhos? Desenhos, né? Pictogramas representam imagens, né? Desenhos. Na escrita usada no Brasil, por exemplo, as letras representam sons da fala humana. Então, qual que vocês vão marcar X? Aqui que está falando que pictogramas são letras? Ou aqui que está falando que no Brasil as letras representam sons da fala humana? Que o nosso alfabeto é baseado no que nós falamos, as letras, né? Então, qual que é a resposta certa? Letra C. Qual foi a importância de os historiadores decifrarem os pictogramas dos códices astecas? Qual que é a importância? Gente, olha aqui, ó. Deixa eu lembrar onde é que tá aqui, que eu li para vocês. Acho que vai estar aqui, ó. Depois que os símbolos foram decifrados, os historiadores puderam aprender muito sobre esse povo. Então, qual que é a resposta dessa daqui? Depois que os símbolos foram decifrados pelos historiadores, eles puderam aprender muitas informações sobre esses povos, né, gente? Porque é esse o trabalho dos historiadores, né? Decifrar o passado para a gente compreender o que aconteceu, né? E graças a essas escritas, eles decifraram esses pictogramas e eles entenderam um pouco ou muito, né? Depende do patamar como você visualiza isso, né? Na minha concepção é bastante, eles decifraram e entenderam muito sobre a história deles, né? Como eles viviam, como eles trabalhavam, né? Os astecas, como era a religião deles, como era o comércio, a economia, né? As crenças deles, né? Tudo mais. Beleza. Aprender é divertido. Gente, aqui, ó, os emoticons são símbolos muito usados em redes sociais. Quem aqui não manda essas carinhas aqui, ó, no WhatsApp, né? No Instagram, no Facebook, para comentar a fotinha de alguém? Né? Representam diversos elementos, como expressões faciais, sorrindo, triste, objetos, né? Tomando um cafezinho, um dado, olha só aqui, ó, uma casinha, né?
lugares, né, animais e sentimentos. Atualmente, os emoticons caracterizam uma nova forma de comunicação, né? Hoje em dia a gente se comunica através deles, né? Agora aqui, ó, é bem divertido o que vocês vão fazer aqui, gente. O que vocês vão fazer? Ligue o conjunto de emoticons com o ditado popular correspondente. Quer ver? Eu vou explicar para vocês mais ou menos. Eu vou pegar esse último aqui que eu adorei, ó. Macaco, né, coqueiro. É um coqueiro, né? Macaco, coqueiro. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Olha aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar esse aqui e vai puxar, vai ligar até aqui, ó. Cada macaco no seu galho. Depois vocês vão, ó, cavalo, dado. O que o macaquinho tá vendo? Ele não tá vendo sorriso. Cadê, ó? A cavalo dado não se olha os... O que ele tá fazendo? Sorrindo, mostrando os dentes. Aí você vai lá e liga. Depois vocês conferem no gabarito para ver se vocês acertaram. Mas tentem primeiro, é bem legal, tá? Continuando aqui, gente. A difusão da escrita. O texto aqui vai abordar o que, galerinha? Nós vamos falar sobre a questão do desenvolvimento da escrita, o acesso às pessoas à escrita. Aqui fala, a história da escrita está relacionada à leitura, que também passou por transformações no decorrer do tempo. Atualmente, podemos ler em suportes impressos, como livros, jornais e revistas, em digitais, como e-books. O que são os e-books? Livros digitais que podem ser lidos em equipamentos eletrônicos, né? Você pode pegar e baixar em PDF um livro para você ler, não precisa mais só ir lá na livraria e comprar. Mas eu ainda prefiro ter o livro na mão, sentir o cheirinho de um livro novo, que é muito bom. Durante a maior parte da história da humanidade, os livros e outros escritos eram difíceis de serem reproduzidos. Ainda não existiam máquinas de escrever, computadores ou impressoras, e por isso a reprodução da escrita era feita à mão, como nós vimos lá os sumérios fazendo os registros. Todos os povos, né, os egípcios, eles registravam tudo mão, letra por letra, né, sempre, né? Copiavam letra por letra, e o que também custava caro. Por esse e outros motivos, poucas pessoas tinham acesso a textos escritos. Então, gente, quem que tinha acesso às escrituras, a tudo isso? Eram os nobres, porque era caro, né? Só que isso mudou. Na Europa, por volta do ano de 1450, um alemão chamado Johannes Gutenberg inventou um mecanismo que mudou a história da leitura e dos registros escritos. Ele inventou algo chamado prensa de tipos móveis. Era uma impressora para fazer os livros. Já vou mostrar uma imagem para vocês. Por meio dessa prensa, por que se chama prensa? Porque era prensado em alto relevo letrinhas, que aí colava lá, tipo como se fosse um carimbo, sabe? A gente vai lá e carimba e aí aparece a letrinha, né? Por meio dessa prensa, era possível reproduzir os escritos com mais rapidez e, portanto, em maior quantidade. Depois que ele montava certinho o tipo de livro que ele queria fazer, ele podia fazer várias cópias, né? Com o passar do tempo, mais pessoas puderam ter acesso a livros e outros impressos como jornais. Esse fato aumentou o número de leitores e contribuiu para a melhor divulgação. Essa difusão, gente, significa divulgação, transmissão, né? Transmitir a leitura. De informação, transmitir conhecimento, né? Humano. Na página seguinte, conheça como a prensa de tipos móveis funciona. Primeiro eu vou mostrar para vocês. Olha só como é que ela era, né? Aqui vocês podem ver que aqui era colocado papel, prensa de papel, e aqui eram todas as letrinhas que eles precisavam para fazer aquela página. Então, colocava todas as letrinhas para fazer uma página bem aqui, e aí era passado uma tinta, né? E aí era pressionado o papel ali até fixar as letrinhas, mas já a gente vai ver isso melhor, tá? Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, tá? Olha aqui, ó. Com letras e símbolos em relevo esculpido em metal, a invenção de Gutenberg foi uma invenção muito respeitada e muito reconhecida. Por quê? Porque ele conseguiu escrever, né, para produzir livros em massa com uma quantidade exorbitante. Mas ele não foi o pioneiro, né? A técnica era inovadora, mas não foi pioneiro. Ele não foi o primeiro, porque desde o século VII,
os calendários e livros sagrados já eram impressos pelos chineses. Então, os chineses já também tinham essa técnica. Eles utilizavam cerca de 400 mil ideogramas talhados em madeira, né? As letrinhas, né? No caso, para a linguagem deles. Acontece que o Gutenberg, ele criou tipos móveis mais resistentes, porque ele pegou e criou o quê, gente? Ele criou em metal, tá? Essa era diferente, o dele era mais resistente, tá? Mas os chineses já vinham há muito tempo atrás já com esse mesmo método, tá? Olha aqui, ó. Há cerca de 1.400 anos, na Europa, havia um grupo de pessoas especializadas em copiar as obras produzidas pelos gregos e romanos. Olha aqui, ó. Que eram os monges copistas. Olha só como que eles faziam manualmente. Olha aqui, ó. Né? Esse grupo era formado pelos monges, né? Esses membros da Igreja Católica reproduziam as obras em manuscritos. E muitos deles foram conservados até os dias atuais. Além dos monges copitas, os árabes foram importantes no processo de reprodução de obras antigas. Antes de todo esse processo, os monges e os árabes faziam aqui, ó. Ó, vocês podem analisar a imagem aqui, ó. Eles olhavam aqui nos romanos, porque eles eram pessoas que tinham acesso à leitura, aprenderam a ler e a escrever e aprenderam o latim. Então, eles poderiam traduzir tudo aquilo feito pelos romanos, os árabes também, do passado, né? E compartilhando conhecimento greco-romano. Essa imagem representa bem eles olhando o que estava escrito, né? E depois passado, ali transcrito para uma linguagem na Europa, para eles conhecerem o alemão, as outras línguas, né? Aqui fala, ó, retrato de Jean Mielotte, monge copista, ilustrando Biblioteca Nacional da França, né? Eles transcrevendo o conhecimento greco-romano, tá? Aqui nós vamos entender melhor como aquela máquina que a Prof. Tati mostrou funciona, né? Então, vamos lá. O processo era assim. Eles pegavam como se fosse uma tábua, né? Que, na verdade, eles chamavam de matriz, né? As letras chamadas de tipos eram feitas de metal. Por isso que essa máquina de Gutenberg foi reconhecida, porque diferente do chinês, ele fez com metal e eles fizeram com matéria. Então, o metal era mais resistente, né? Eles pegavam essas letrinhas que se chamavam tipos, que eram feitas em relevo. Aqui na imagem vai mostrar para vocês, ó, quer ver? Olha aqui, ó. Aqui mostra bem, ó, em relevo, né? Por meio de moldes, né? Cada letrinha tinha o seu molde, com as letras eram formadas palavras e frases, né? Pegava as letrinhas lá e ia formando as frases e os textos, né? Os tipos eram guardados nas chamadas caixas tipográficas, né? Tinha uma caixa onde era colocada uma quantidade de letras, né? Imagine assim, ó, que na primeira tinha da letra A até a letra C, depois da letra D até a letra E, e assim, né? Era separadinhos, né? Cada página de um livro era montado letra por letra de forma manual, em uma placa chamada de matriz. Imagina que tinha uma placa, né, uma madeira assim, aí é colocado todas as letrinhas para formar aquela página. Por exemplo, nós estamos falando aqui sobre a página 14. Para eu pegar e formar a página 14, eu pegava lá a matriz e ia colocando as letrinhas, né, para formar a página 14, né? Essa placa era levada para a prensa, né? Com uma trouxinha feita de pano, era aplicada uma tinta feita de óleo de linhaça e fuligem de carvão sobre as placas de letra. Depois que a plaquinha estava prontinha, eles passavam por aqui, pegavam uma bucha e passavam a tinta. É a mesma coisa que os carimbos. Antes, não igual da Prof. Tati, que o da Prof. Tati já tá ali com o negocinho. Mas antes, tinha o carimbinho, que você tinha o carimbo, e você tinha a buchinha do carimbo. Você ia lá, passava o carimbo na buchinha para depois passar nos caderninhos, né? É a mesma coisa, você pegava uma bucha e passava a tinta, né? Depois que passava a tinta lá nas letrinhas, o que era feito? A prensa era movimentada manualmente com uma barra para pressionar o papel ou pergaminho posicionado na matriz. Isso era feito 2 vezes e assim cada página tinha 2 colunas. Aqui, ó, fala, se a impressão ficasse boa, outras cópias é feita. Ele pegava, aproveitar, essa primeira cópia ficou boa, então tá, vamos fazer mais
páginas 14. Faz várias páginas 14 para vários livros. Depois a gente reorganiza e faz a próxima página, que é a 15, tá? Se a impressão ficasse boa, outras cópias da mesma página eram feitas. Depois de concluído esse processo, os tipos eram retirados e reorganizados para a próxima página, como a Prof. Tati explicou. Depois, olha só, uma informação muito importante. A Bíblia foi o primeiro livro impresso nessa máquina. Depois dessa obra, muitos outros livros foram impressos no mundo, o que tornou a leitura e o registro de informações mais acessível para as pessoas, né? Voltando lá na imagem, gente, para vocês entenderem melhor aqui, ó. Aqui era colocado tudo aquelas letrinhas, né, de metal, já estava passada a tinta, e aqui estava o papel, o pergaminho. Então, eles pegavam, abaixava, prensava para pegar bem, né? E era assim que era feito, tá bom? Voltando aqui. Agora vamos para os exercícios, atividades. A respeito da difusão, gente. O que é difusão? Divulgação, transmissão de conhecimento, informações. Transmitir as informações, né? A respeito de transmitir a escrita, marque V nas informações verdadeiras e F nas falsas. Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Há centenas de anos, os livros eram copiados manualmente, o que encarecia na produção dessas obras. Ou seja, não tinha uma produção maior e tudo, era mais, né, restrito e tudo mais. O que é? Isso é verdadeiro ou é falso? Só vocês analisarem lá a questão do texto, né? O que vocês acham? Por conta das cópias feitas manualmente, o que encarecia a produção dessas obras, né? Era diminuído e tudo mais. O que vocês acham? A prensa móvel de Gutenberg teve pouco impacto na história da escrita, pois era um equipamento difícil de ser manual. Foi deixado de lado, não foi importante? Ou foi importante? Pensem bem. Imagina, até fez tantos livros, né? Que ajudou na questão de informações, né? Divulgar informações, muitas pessoas tiveram mais acesso à leitura, né? O que vocês acham? A divulgação de informações por meio de livros impressos é feita até hoje, contudo, o acesso às informações também pode ocorrer em meios digitais. Nós temos os livros e nós também podemos acessar informações pelo computador, pelo celular? Podemos, né? A gente, né? Eu particularmente amo livros, mas também procuro bastante informações, né? Leituras na internet. Jornais, livros e revistas são fontes de informação e conhecimento que só podem ser lidos de forma impressa. A gente só tem informações do jornal, dos livros e revistas só no papel? Ou temos também no digital? Nós temos, né, gente? Tanto que a gente está discutindo sobre isso em português, sobre reportagem. Como que está sendo nosso acesso agora a reportagens? Nós conseguimos acessar reportagens online, né? Então, é só pelos livros? Não, né? Analise aí, tá bom? Eu faço parte da história. Agora é com vocês, galera. A respeito de sua experiência pessoal de leitura, responda as questões. Você gosta de ler? Muito, pouco? Não gosto muito de ler? Olha, gente, vocês têm que analisar pelo ponto seguinte. A leitura não é vista só por livros, tá? Nós trabalhamos a leitura quando vocês vão pesquisar uma coisa na internet, você pratica isso, informações que vocês procuram, conversas, as próprias conversas que vocês têm pelos seus colegas virtualmente, é trabalhada a leitura, tudo mais. Analise o seu ponto de vista. Não limite a sua leitura apenas nos livros. Expanda a sua ideia. Você faz bastante leitura, de diferentes modos, mas faz. Exercício 2. O que você gosta de ler? Marque as opções conforme a sua preferência. Olha, se fosse eu, histórias infanto-juvenis, com certeza. Poemas. Nossa, a prof ama poemas, poesia e tudo mais. Sou apaixonada. Histórias em quadrinhos. Nossa, eu adoro. HQs, né, da Marvel, da DC, animes, né, os mangás dos animes, perdão, né. Os mangás são as histórias em quadrinhos japonesas, que são baseadas que os animes, aí tem os desenhos também, né, mas a prof adora história em quadrinhos. Jornais, eu leio, porque a gente precisa se manter informado, e sempre analisando uma notícia com outra, pra gente descobrir o que é verdade e o que é fake news, lembra?
Revistas, sempre é bom se manter informado, né? Livros de estudos, com certeza, para eu poder transmitir o conhecimento para vocês, né? Livros ilustrados, maravilhoso trabalhar com imagens. Textos de blogs, mais ou menos, aí já não sou tão chegada, né? Mas é a opinião de vocês, marque o que vocês têm preferência, tá? Exercício 3. Em que momento você lê? Qual é o momento que você deixa para sua leitura, né? Todo momento eu estou lendo, gente. Eu estou lendo mensagens com as pessoas que eu gosto, com vocês, as aulas para estudar, momentos que eu pego os meus livros pessoais para ler, né? Da leitura que eu gosto, né? Agora vocês vão escrever o de vocês. E exercício 4. Você já leu um livro digital? Conte como foi sua experiência. Essa daqui, vocês podem colocar aqui sim, não e falar. Foi interessante, não foi? Cansou a vista, não cansou? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de leitura digital porque por conta dos meus óculos, né, o meu astigmatismo, isso me dá dor de cabeça. Eu prefiro mais o livrinho aqui. Não, fora que é maravilhoso você ter o livro na mão, né, aquele cheirinho de livro novo, ou até aqueles que eu compro que eu compro usados também, são muito bons, tá? Bom, galerinha, é isso hoje, tá? Qualquer dúvida, só chamar a Profitade. Tchau, tchau!